Eu nasci em Bariri. Bariri fica perto do Rio Tietê. E desde criança nós tínhamos uma relação bastante forte, bastante intensa com o Rio Tietê. O Rio Tietê sempre era uma presença constante nas conversas, nas viagens que a gente fazia. Quando nós atravessávamos o rio para ir visitar parentes do outro lado, tinha uma balsa e a gente levava umas canequinhas para tomar água do rio. Todo esse conjunto de relações com a água sempre me impressionou muito. A limnologia é importante mundialmente porque a limnologia é a base do conhecimento dos sistemas de águas interiores que fornecem água doce para todas as atividades humanas, né? Para abastecimento público, para irrigação, para eletricidade, para produção de alimentos, né? Para recreação, como hidrovia também. Todo o conjunto de atividades humanas, seja nas áreas urbanas, seja nas regiões agrícolas, seja nas regiões onde a floresta é predominante, depende do funcionamento dos sistemas aquáticos de águas interiores, sejam eles lagos, rios, represas, pântanos e pequenas poças de água, enfim, tudo que é água interior, lagos salinos também no interior dos continentes, tudo que é água interior precisa ter um conhecimento adequado para poder manter um sistema de usos múltiplos e adequar esse conhecimento para fazer a gestão. E, portanto, a limnologia provê um banco de dados para o Brasil, que é muito importante do ponto de vista da qualidade, da quantidade da informação, e a partir daí, esses dados podem ser usados para o manejo dos diferentes sistemas, para resolver os diferentes impactos e, evidentemente, para ter um futuro com melhor qualidade de vida e melhor sustentabilidade. O processo de sustentabilidade toda da população humana depende da qualidade da água. E a qualidade da água depende do conhecimento. E o conhecimento é fundamental e é dado pelos trabalhos na área de limnologia. A limnologia é uma ciência inclusiva, ela inclui outras ciências, ela inclui física da água, ela inclui química da água, ela inclui biologia da água. Todos esses processos estão interrelacionados e, portanto, uma visão sistêmica referente à limnologia é muito importante. Hoje nós não tratamos mais de processos isoladamente, nós temos que entender melhor quais são as inter-relações entre esses processos. A gestão de águas no Brasil tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, a população do Brasil hoje, cerca de 75% é urbana, vive em áreas urbanas, pequenas localidades, médias cidades e grandes metrópoles. E essas cidades dependem de abastecimento, dependem de água para abastecer essa massa urbana de mais de cerca de 150 milhões de pessoas, mais até aproximadamente, que vivem nessas áreas urbanas. E, naturalmente, todo esse conjunto de águas necessário para que seja feita um abastecimento adequado é muito importante. A limnologia também estuda não só águas superficiais, mas águas subterrâneas também, que é uma reserva muito importante. Por exemplo, o aquífero Guarani, que é grande parte do sul do país e uma parte do sudeste, compõe-se do aquífero Guarani, que é um conjunto grande de águas subterrâneas, são 43 mil quilômetros cúbicos de água, tem um papel fundamental no processo de abastecimento de água. Por outro lado, nós sabemos que o Brasil é um país que usa muitos reservatórios, construiu muitos reservatórios hidrelétricos para a produção de energia, que é uma fonte também importante, uma fonte renovável, uma energia mais limpa que, por exemplo, as termoelétricas que usam carvão ou óleo para a produção de energia, isso causa
um impacto grande por causa da emissão de gases, etc. Então, também a gestão desses reservatórios é importante. E esses reservatórios não são usados só para a produção de energia, são usados também para a produção para recreação, para pesca, piscicultura, aquacultura, irrigação, de transportes. Aqui no estado de São Paulo nós temos a hidrovia do Tietê, que tem mais de 900 quilômetros, que tem um papel econômico muito importante. E, portanto, a gestão desses reservatórios é importante, e para fazer a gestão você precisa ter um conhecimento básico que é dado pela limnologia. As águas superficiais e as águas subterrâneas no Brasil, como em todo o mundo, estão se deteriorando. Para conhecer melhor os principais processos que decorrem dessa deterioração, para você recuperar essas fontes de água, é preciso conhecer melhor como é que funciona a interação entre os processos físicos, químicos e biológicos. E, portanto, a limnologia tem esse papel. Nós temos dois desafios muito grandes no Brasil com relação às águas interiores, e a limnologia tem um papel muito importante nesses desafios. Primeiro é a questão das mudanças climáticas. Nós estamos sabendo, e já existem evidências claras, de que o clima do planeta está mudando, e essa mudança do clima implica em aquecimento das águas superficiais, e a partir desse aquecimento das águas superficiais, nós podemos ter um aumento muito grande de cianobactérias, principalmente, que são algas que produzem substâncias tóxicas que têm um impacto na biodiversidade aquática e na saúde humana. Águas urbanas podem ser sujeitas a processos de degradação devido às mudanças climáticas. Secas muito fortes podem afetar o abastecimento de água, e é preciso ter alternativas para isso. E também a questão do reuso de água nas áreas urbanas é importante, mas para fazer o reuso você precisa também um monitoramento adequado que provém dos insumos dados pela limnologia. O outro desafio é a questão do saneamento básico, que ainda no Brasil nós temos cerca de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto tratado. Isso também causa uma degradação muito grande dos sistemas aquáticos, que é preciso medir, e depois, à medida que se instalam os sistemas de tratamento de esgotos, acompanhar e monitorar o que ocorre com os efluentes desses sistemas de tratamento e seus impactos nos rios, lagos e lagoas. E também um outro desafio importante é conhecer cada vez mais a biodiversidade dos nossos sistemas aquáticos, para poder aproveitar melhor essa biodiversidade. Olha, tem 3 pontos que me parecem fundamentais para quem estuda essa área, quem quer estudar essa área. O primeiro, naturalmente, é você trabalhar em conjunto ou com um grupo de pesquisa ou com um pesquisador, porque eu ainda acredito muito que uma transferência de conhecimento não se dá por aula, não se dá por computador, se dá pela vivência das pessoas junto com aqueles que têm experiência. Então, quem quiser começar a trabalhar nessa área deve procurar um grupo de pesquisa e trabalhar junto com esse grupo de pesquisa, com pesquisadores experientes, com pós-doutores, com doutores, enfim, não só como pós-graduando, mas até como estagiário inicialmente, como bolsista de iniciação, enfim. Tem que trabalhar junto com o grupo para ir crescendo junto com esse grupo, porque existem muitas ideias e muitos projetos que vão alimentando seu cérebro e vão te dirigindo para determinadas áreas. Outro ponto que é fundamental é lembrar sempre que é preciso conhecer melhor o sistema in loco, in situ. Todos os grandes limnólogos que eu conheci, e eu tive muita sorte, eu conheci todos os grandes limnólogos do século XX.
Eu trabalhei com o professor Ramon Margalef, que foi praticamente o maior liminólogo do século XX, trabalhei com Milan Strascaba, trabalhei com o Jorgensen, com Patten, com o Heinz Loeffler, da Áustria. Enfim, eu trabalhei com uma geração grande de liminólogos do Brasil, também das Américas todas, América do Sul, Gabriel Roldan, da Colômbia, e alguns outros liminólogos que eu também formei, mas trabalhamos juntos, enfim. E todos eles, o ponto fundamental sempre é o seguinte: tem que fazer trabalho de campo, tem que ir para o campo, tem que conhecer o seu sistema. Não adianta ficar só no computador, só com filmes, fotografias, drones, etc. Tudo bem, isso é importante, mas se não for para o campo, se não conhecer o trabalho em primeira mão, como é que funciona o sistema, porque apesar de tudo, todo o avanço tecnológico que nós temos, nada substitui a primeira impressão e as impressões que você tem ao trabalhar num determinado sistema. As observações ainda são parte importante da nossa ciência, as observações empíricas são parte muito importante da nossa ciência. Eu aprendi muito a limnologia em trabalho de campo com o professor Margalef, nos lagos do Pirineu, nas represas da Espanha, aqui no Brasil, quando ele veio, e também o Jorgensen, que o Jorgensen é um dos maiores especialistas em modelagem. Quando ele veio para cá para fazer o modelo Boa comigo, ele disse: a primeira coisa que eu quero ver é a represa, eu preciso ir na represa, porque sem ver o sistema e sem observar como é que funciona o sistema, eu não vou conseguir fazer o modelo conceitual. A coleta de campo deve ser usada como insumos para a reflexão. Não é puramente uma coisa mecânica, não. Tem que ser um local onde você vai coletar, você tem que ter capacidade de observação e de, como dizia o próprio professor Margalef, estímulos para a reflexão. E a terceira coisa é a persistência. Nós sempre temos muitas dificuldades no trabalho de ciência. Qualquer trabalho de ciência, em qualquer área, sempre tem dificuldades. Muitas vezes não dá certo. Tem hipóteses e teorias que você faz que não dão certo. Mas aí você precisa ter a persistência de continuar o trabalho, porque com essa persistência você vai acumulando informações, vai acumulando experiências. Mesmo quando erra, isso é uma experiência. Outro conselho é o seguinte: formar discípulos, tem que passar a informação. A partir do momento que você vai crescendo na ciência e vai entregando, vai procurando desenvolver projetos, tem que passar essa informação, porque a partir do momento que você passa a informação, você está fazendo uma coisa importantíssima, que é o legado. E esse legado vai passar para as outras gerações. Então é importante passar essas informações para outras pessoas, aqueles que estão começando a ciência. E o quarto, publicar. Nada pode ficar na prateleira. Tem que publicar. Tem que publicar as teses, publicar os trabalhos desenvolvidos, publicar notas. Tem que publicar com a melhor qualidade possível, porque isso é que vai dar consistência futura ao seu trabalho.